Estampa do Senhor dos Milagres, intacta após 10 dias sob a água. No dia 27 de março deste ano, em consequência das chuvas torrenciais que caíram sobre o Peru, o rio Piura transbordou e inundou parte da cidade do mesmo nome. Entre os edifícios afetados estava a agência local do Banco de Crédito do Peru. A água atingiu 50 centímetros de altura no andar térreo, inundando o seu porão. Nele se encontrava emoldurada uma estampa em cartão do Senhor dos Milagres, piedosa invocação muito venerada no país andino, que ficou durante 10 dias sob a água e o lodo e depois foi encontrada intacta. Carlos Miano, gerente regional do banco em Piura, afirma que o porão do banco se encontra a mais de 4 metros sob o andar térreo, pelo que ficou totalmente inundado de água e lodo do rio. Atesta ele que durante 5 dias procuraram evacuar a água das áreas inundadas. Então, 2 semanas depois, na terça-feira, dia 11 de abril, véspera da Semana Santa deste ano, os trabalhadores do banco desceram ao porão e encontraram o quadro do Senhor dos Milagres molhado e com barro, mas seco e intacto, sem nenhum dano. Diz ele que depois de limpar a imagem, que é de papelão, ela se encontrava intacta, apesar de ter estado tantos dias debaixo da água e do lodo, e não estar protegida nem sequer por um vidro, embora em sua moldura de madeira se possa evidenciar o desgaste produzido pelo sucedido. Isso fez crescer a sua devoção e levou à construção de uma igreja no local da capela original. Quarenta hostes intactas na igreja destruída por terremoto há 1 ano e meio. A igreja de Santa Maria Assunta, na cidade de Arquata, Itália, foi destruída pelo terremoto em 2016. Tudo desabou e os restos, inclusive obras de arte, foram dados por perdidos, conta o jornal italiano Avvenire. 1 ano e meio depois da calamidade, uma equipe especializada em bens culturais comunicou que havia resgatado o tabernáculo e o conservava em custódia e que queria restituí-lo à diocese. Aconteceu então a surpresa que evocou o milagre eucarístico de Siena, de 1730. Dentro do tabernáculo, encontraram 40 hóstias perfeitamente conservadas dentro dele. Tinha passado 1 ano e meio no abandono, mas estavam pasmosamente íntegras, sem nenhum sinal de mofo ou alteração de espécie alguma. Padre Ângelo comentou: quem não tem fé não vai acreditar em nada. O Senhor fez tudo por si próprio, comentou o National Catholic Register dos Estados Unidos. Fogo devora carro, mas teca para a Eucaristia fica intacta em Franca, São Paulo. Um fato inacreditável para quem não tem fé católica deu-se em Franca, cidade do interior paulista. Um carro ficou carbonizado pelas chamas quando levava uma teca, caixinha metálica onde é levada a hóstia consagrada para um doente, por exemplo. Sobre o banco do veículo, junto com a teca, ia uma folha com orações e um terço. E eis que esses 3 objetos sagrados não foram consumidos pelo fogo e ficaram completamente intactos sobre o quase irreconhecível banco que estava totalmente queimado. A teca pertence à igreja de Santa Rita de Cássia. O manto protetor de Nossa Senhora salvou a imagem do vandalismo sacrílego em Gravatá, Pernambuco. A imagem da Santa foi queimada na noite desta última quinta-feira. Apenas a parte do manto foi danificada. Aqui no local não há câmeras de segurança nem sequer iluminação. Os trabalhos de restauro já começam na próxima segunda-feira e a investigação para descobrir quem praticou esse ato de vandalismo ficará a cargo da delegacia de Gravatá. Eu fiquei surpreso e fiquei chateado. A reação inicial foi de espanto, de quanta barbaridade, né? De como o ser humano está se tornando selvagem. A parte da frente da imagem de Nossa Senhora das Graças não ficou nem manchada. O local recebeu visitas de católicos indignados com a profanação.
Em São Paulo, Ribeirão Bonito, o fogo parou sozinho antes de tocar em Nossa Senhora Aparecida. O fogo se alastrou pela mata fechada e devastou árvores e arbustos, conforme reportagem do jornalista Sérgio Ronco, publicado em São Carlos em Rede. A imagem está incrustada em uma pedra e parte dela se encontra enterrada e o fogo se alastrou por todo o entorno da capela, como é conhecido o local com a imagem da padroeira do Brasil que ficou inteiramente preservada. O jornalista Sérgio Ronco contou que não houve qualquer tipo de operação para que as chamas não atingissem a capela. Foi tudo natural, o fogo simplesmente parou ali. Imagem de Nossa Senhora Aparecida sai totalmente intacta da trituração de carro de lixo. Em Patos de Minas, a 400 quilômetros de Belo Horizonte, uma imagem de gesso de Nossa Senhora Aparecida de cerca de 60 centímetros foi encontrada intacta no aterro sanitário após resistir ao truculento processo de compactação de lixo. No aterro, o lixo sofre nova compactação executada por tratores de esteiras que pesam mais de 19 toneladas. Depois, o lixo é enterrado e a imagem de Nossa Senhora ficou totalmente intacta. O diretor de operações do aterro sanitário, Enio Ferreira, disse que a imagem vai ganhar lugar de destaque depois de ter sido desprezada. Sugestivamente, o prodigioso fato se deu no dia 7 de novembro, centenário, pelo nosso calendário, da Revolução Comunista na Rússia de 1917. Imagens de Nossa Senhora jogadas no rio Mekong pelos comunistas e recuperadas milagrosamente no Camboja. Há 13 anos, 8 pescadores cambojanos encontraram uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes que tinha sido jogada no rio Mekong pelos comunistas há mais de 30 anos. A imagem mede 1,50 m e pesa 160 quilos, informou o Diário Vaticano, com data de 27 de maio de 2008, segundo foi noticiado na época. A profanação ocorreu durante o genocídio perpetrado pela ditadura socialista de obediência chinesa. Os paroquianos organizaram uma procissão solene para entronizar a imagem da Virgem de Lourdes. A população renomeou a Senhora do Mekong. Em 19 de novembro de 2012, um pescador budista sonhou que alguém estava chamando das profundezas de um local do grande rio Mekong. Quando ele acordou, decidiu ir ao local do sonho para ver o que poderia haver lá. E eis que achou uma grande imagem de Nossa Senhora, Mãe Santíssima de Deus, segurando em seu colo o menino Jesus. O furacão Harvey e uma série de tornados devastaram o Texas, mas nada podem contra Nossa Senhora. O furacão Harvey, que a partir de 25 de agosto de 2017 atingiu severamente cidades do Texas e chegou até Louisiana, foi um dos mais intensos dos últimos anos. Chegou a ser considerado categoria 4. Quando o furacão alcançou a casa da família Rojas, da cidade de Robstown, perto de Corpus Christi, a família teve que evacuar suas 3 casas construídas em suas propriedades. Quando a família voltou, viu que as casas haviam sido consumidas pelo fogo, totalmente destruídas. Mas entre os restos de suas casas, os membros da família perceberam com surpresa que semi-enterrada havia uma estátua intacta e ereta de Nossa Senhora de Guadalupe. Natalie Rojas disse à CNN: alguns podem culpar a Deus e alguns podem culpar o furacão, mas as únicas coisas que estavam de pé eram sagradas. Em Núrcia, bombeiros tiram das ruínas imagem íntegra de São Bento. Com o terremoto do dia 30 de outubro de 2016 nas regiões italianas de Umbria e Marche, só a fachada dessa basílica ficou em pé, e mesmo assim em estado terrível. Com admiração, bombeiros encontraram a estátua de bronze do santo, que se sabia que estivera ali, constatando estar ela incrivelmente intacta. Conseguiram então resgatá-la. Foi nessa cripta que, segundo a tradição, nasceram São Bento e sua irmã Santa Escolástica. Milagre em Petrópolis.
Frágil imagem de Nossa Senhora das Graças resistiu à enxurrada devastadora. O Brasil ainda lamenta os falecidos nos desabamentos da noite de 11 para 12 de fevereiro de 2011, na região serrana do estado do Rio. Essa catástrofe natural foi uma das mais mortíferas da história do Brasil. Entretanto, uma frágil imagenzinha de gesso de Nossa Senhora das Graças resistiu de modo surpreendente à enxurrada mortífera, sem se mover do oratório onde estava, sem que nada a prendesse, segundo informou o site Terra. A prova que a imagem resistiu de modo incrível está escrita nela mesma. Ela está cheia de barro quase até a cintura, como também o simples oratório aberto que a protegia. A imagenzinha de Nossa Senhora das Graças, preservada, sugere uma lição. É só aos pés de Nossa Senhora, agarrados a ela, que encontraremos proteção e segurança, pois ela nos leva a Jesus Cristo, Deus e Salvador. Imagens católicas milagrosamente poupadas pelas tempestades nos Estados Unidos. As tempestades que atingiram a costa leste dos Estados Unidos em 2012 causaram muitos danos materiais e também perdas de vida. Porém, a imensidão da capacidade destrutiva desses fenômenos naturais nada foi diante do poder de Nossa Senhora. É o que pensam, por exemplo, os habitantes da cidade de Dover, nos estados de New Jersey, atingidos por uma inesperada tempestade na noite de 9 para 10 de junho deste ano. Eles puderam contemplar atônitos uma colossal árvore que rachou e caiu sem causar nenhum arranhão sequer a uma imagem de Nossa Senhora que se encontrava debaixo dessa árvore. A tempestade danificou residências e carros no bairro, mas a família, dona da imagem, está certa de que Nossa Senhora salvou suas vidas, pois se a árvore tivesse caído sobre a casa, essa casa teria sido esmagada. Seu dono, James Giannone, não podia acreditar vendo a árvore derrubada em seu jardim. Tudo foi embora na queda, mas a imagem ficou incólume. O infernal incêndio que nada pôde contra Nossa Senhora das Graças. Bem mais trágico ainda foi o caso verificado no bairro de Breezy Point, na populosa região do Queens, periferia de Nova York, após a passagem da supertempestade Sandy, em 29 de outubro. Após um dilúvio de água e de ventos de mais de 130 km por hora, um voraz incêndio provocado provavelmente por um vazamento de gás transformou o bairro numa imagem do inferno. Sobrecarregados de tarefas, os bombeiros mal conseguiam atingir os quarteirões afetados pelas chamas. Mas ali sozinha, íntegra, apenas escurecida pelas labaredas, diante do que foi uma casa do qual pode-se discernir a sapata, ficou uma imagem de Nossa Senhora das Graças intacta. Ainda uma outra imagem foi encontrada neste incêndio, nessa catástrofe do Queens, que é a imagem de Santo Antônio. A foto foi tirada também em Breezy Point, Queens, área de Nova York. Trata-se de uma imagem de Santo Antônio, como se pode perceber. Imagens de Nossa Senhora de Lourdes, da Luz e do Sagrado Coração de Jesus, admiravelmente salvas nas Filipinas. Com menos de um mês de intervalo, em 2013, duas enormes calamidades caíram sobre as Filipinas, país muito populoso de maioria católica. Nas duas imensas tragédias nas Filipinas, registrou-se o mesmo fenômeno. Imagens de Nossa Senhora e do Sagrado Coração de Jesus ficaram totalmente intactas. Uma imagem pintada numa igreja de Bohol. Todo o muro da igreja caiu, mas a parte dele onde estava a imagem ficou surpreendentemente em pé. No mesmo terremoto, informa a televisão filipina, diversas imagens, sobretudo de Nossa Senhora de Lourdes, também foram inexplicavelmente salvas. Amélia Sevilha agradecia a Nossa Senhora por ter salvado ela e o marido e os 4 filhos. Durante o terremoto, ela correu com eles para a igreja, temendo o tsunami que costumava vir após a terra tremer. Nossa Senhora de Lourdes, intocada por incêndio numa base militar.
Em 2015, na base militar de El Goloso, nas proximidades da capital espanhola Madrid, sede da Brigada da Infantaria Blindada Guadarrama, se desatou um incêndio incontrolável que consumiu importante área verde, noticiaram diversos sites espanhóis. A vegetação ficou calcinada, mas para surpresa dos militares, na superfície carbonizada se encontrou intacta uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes. O fato ocorreu no dia 30 de julho de 2015. E no Brasil, 2 imagens de Nossa Senhora ficam intocadas por voraz incêndio. O incêndio destruiu muita coisa em Santarém, no oeste do Pará. Entretanto, 2 pequenas imagens de Nossa Senhora com suas florzinhas em volta permaneceram intactas sobre o altar familiar onde estavam sempre, mas desta vez em meio aos demais objetos carbonizados. Tudo ficou carbonizado em volta dela, mas a imagem ficou intacta. Imagem de Nossa Senhora Aparecida sai intacta das cinzas. Uma das mais antigas e belas igrejas catarinenses, em Biguaçu, na Grande Florianópolis, foi destruída por voraz incêndio após ser atingida por um raio. O teto não resistiu e desmoronou logo em seguida sobre a sacristia. Lá dentro, o fogo se assanhou contra tudo, como a imagem de São Sebastião trazida de Portugal há mais de 100 anos. Das poucas coisas que resistiram às chamas, impressionou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Ao lado de um bebedouro completamente derretido, a santa permaneceu em pé, sem abalo algum. Mais imagens de Nossa Senhora saem indenes das calamidades. Um incêndio numa casa de madeira no bairro Santa Clara, em Dracena, São Paulo, constituiu uma surpresa para o corpo de bombeiros, chamado para apagar o fogo. A casa e tudo o que ela continha, como móveis e objetos em geral, ficou queimada ou carbonizada, mas dentro dela, intacta e no lugar onde estava, foi achada uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. O bombeiro Anderson Batista se emocionou com a cena e comentou: "Quando entrei no quarto, encontrei a imagem de Nossa Senhora Aparecida intacta, sem nenhum trinco e muito menos derretida. Foi um milagre, pois a temperatura era muito alta para uma simples imagem resistir." No mesmo dia, na cidade de Assis, São Paulo, o telhado da capela do Centro Comunitário Santa Edviges desabou, destruindo todo o espaço. Porém, entre estruturas de aço e as telhas, sobressaiu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que ficou de pé no altar sem sofrer qualquer dano, como noticiou a ACI Digital. Milagres de Nossa Senhora e do Santíssimo Sacramento no terremoto do Equador em 2016. Uma imagem de Nossa Senhora de Monserrate emergiu intacta das ruínas da torre de uma igreja, a ela consagrada na cidade de Montecristi, no Equador, durante o terremoto de abril, emocionando os fiéis. Não só a imagem, mas também seu vestido de ouro e sua pequena coroa, símbolo de sua realeza, saíram totalmente intactos. Nossa Senhora de Monserrate chegou a Monte Cristi no século XVI, trazida por missionários espanhóis, e já tinha sobrevivido a assaltos de piratas e a investidas de governos anticlericais. Durante este mesmo terremoto, na cidade de Playa Preta, a 200 quilômetros de Guayaquil, a superiora das Siervas del Hogar de la Madre, irmã Estela Morales, de 40 anos, não pensou em salvar sua vida, mas em resgatar o Santíssimo Sacramento presente no sacrário da capela da comunidade. Quando ela já tinha o Senhor entre suas mãos, conta um relatório da comunidade, tudo desabou em volta dela e ela mesma foi cair no andar de baixo. Ela pensou em resgatar o Senhor antes de salvar sua própria vida, mas foi o Senhor que a resgatou. Na paróquia de Tarqui, em Manta, uma das zonas costeiras mais afetadas pelo sismo, a imagem de Nossa Senhora da Luz também permaneceu intacta em sua redoma de vidro, depois do funesto terremoto de 7 graus de 16 de abril, segundo informou a agência ACI Digital.
A urna da Virgem Maria, padroeira das Oblatas de São Francisco de Sales, não sofreu nenhum dano, apesar de a escola em que estava ter ficado totalmente destruída. Fato análogo aconteceu na paróquia da Virgem do Rosário, na mesma localidade. O templo foi gravemente atingido, mas a imagem de Nossa Senhora que estava na entrada permaneceu em seu lugar. O fato fez com que os habitantes da cidade refletissem muito. Miraculosa imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo crucificado sai ilesa de terremoto no Peru. O teto afundou, a torre do sino e a torre central desabaram, a cúpula rachou, as imagens caíram no santuário de Ica, no epicentro do terremoto que assolou o Peru e ceifou centenas de vítimas. Mas a miraculosa imagem do Senhor de Lourém ficou intacta no seu lugar, em meio às ruínas do coração do drama, encorajando a todos. O povo não hesitou em reconhecer o fato como milagre. A imagem representa Nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Ela é venerada desde o século XVI.